Mais uma vez, cumprimento vocês na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, por favor, fique de pé, para que juntos possamos ler Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 ao 13. Texto separado para a nossa reflexão, para a exposição nesta noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 1 ao 13. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar muito alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, diz o versículo 7, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar e vamos suplicar a Ele a sua bênção sobre esta exposição. Ó Deus bendito, Deus que tem todo o poder, Deus que não há nada impossível, que pode fazer tudo o que lhe apraz, no momento que quiser, da forma que quiser. Deus que firmou aliança conosco, estamos diante do Senhor, invocando o Teu nome neste momento, porque temos a consciência clara de que necessitamos de que o Senhor haja em nossa vida, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos consinta a graça de ouvirmos a Tua voz em Tua palavra. Por favor, Senhor, não nos deixe sair deste lugar sem ouvir a Tua voz, sem entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Quebra em nós toda dureza, derruba toda barreira, faz aquilo que lhe apraz. Somos Teu povo e precisamos ouvir a Tua voz, precisamos saber, conhecer a Tua vontade, para desta forma poder Te obedecer. Fale conosco, Senhor, desde o mais novo até o mais velho, suplicamos isso a Ti. Assim Te oramos, esperançosos e confiados nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Meus irmãos, infelizmente, eu preciso iniciar essa exposição dizendo a vocês que a vida moral de muitos crentes está em crise. Preciso, infelizmente, dizer a vocês que o testemunho de muitas igrejas em nosso país está em baixa. Infelizmente, eu preciso dizer a vocês que escândalos são cada vez mais frequentes e parece que já não há muita vergonha por causa do pecado, por causa do erro. Temos visto
infidelidade conjugal se tornando algo praticável na igreja. Temos visto cada vez mais se tornar comum o abandono do lar, o novo casamento, simplesmente porque o marido, porque a esposa decidiu agora ter um novo companheiro, uma nova companheira. Infelizmente, temos visto abertamente jovens cristãos que frequentam a igreja praticarem sexo, infelizmente, se embriagarem. Alguns, infelizmente, até chegam a se drogar. E pasme, infelizmente, tudo isso acontece no contexto pós-culto. Sim, por mais terrível que seja ouvir ou falar isso, muitos jovens frequentam a igreja no domingo e após terminar o culto, saem para barzinhos e só Deus, de fato, Deus sabe o que tem acontecido. Como se já não bastasse, irmãos, infelizmente, o próprio testemunho de muitas lideranças também tem sido incluído nesse mau testemunho. Todo tipo de pecado, e eu, sinceramente, não quero dedicar tempo a falar sobre pecados que vêm sendo cometidos por lideranças evangélicas, mas eu quero dizer também que antes que vocês comecem a reclamar da mensagem, ou vocês tomem a cadeira e saiam, eu quero lembrar vocês que o que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Por mais duro que seja para você, crente, ouvir, é importante que você lide com o pecado de frente e você não finja que ele não existe. E se eventualmente você está aqui hoje, mas você não é um crente, também é importante você ouvir para você saber que essas práticas, esses maus testemunhos que têm acontecido lá fora, não expressam o verdadeiro cristianismo. É importante todos nós ouvirmos isso, porque isso é um fato. Não sou eu que estou inventando. O nosso próprio Salvador advertiu. Ele disse, tanto no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, como no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual os escândalos vêm. Quando nós paramos, sobretudo eu como pastor, para ouvir alguns relatos de cristãos que têm lutado contra o pecado, que têm infelizmente caído, nós ouvimos esses cristãos dizendo que simplesmente não conseguem ter outro tipo de vida, simplesmente não conseguem reunir forças contra o pecado. Eu ouço e parece que não há mais poder no sangue de Jesus, é como se o poder do sangue de Jesus tivesse de alguma maneira enfraquecido. É isso que eu tenho ouvido em alguns testemunhos. Cristãos, de fato, têm sentido-se cansados, sozinhos, vencidos. Pensam, por exemplo, que não há solução para a sua luta contra o pecado, não há como ter vitória. Pensam, não há quem possa me ajudar, eu não posso conversar com ninguém. Olham para o próprio pastor e dizem, não adianta, eu queria muito poder conversar com você, pastor, mas não adianta, porque afinal de contas, pastor, você não tem como me ajudar. É uma luta que nem eu e o Senhor juntos podemos vencer. Deixa eu dizer a você, igreja, que é verdade, é um fato. A luta contra o pecado, ela é cansativa, ela é sofrida, ela é dura. É uma luta que não parece que não cessa, é uma luta constante. Nós lutamos contra o pecado o dia todo dia, e a luta contra o pecado consome muito das nossas energias, das nossas forças. Isso é verdade. Mas também é verdade que todos os cristãos enfrentam essa guerra. Ela não é uma exclusividade sua. Todos os cristãos, sem exceção. Se você olha para o seu filho, filho da aliança, que você cria, que você educa, ele luta, ainda que não tenha plena consciência disso, contra o pecado. Se você está aqui hoje e é uma crente ou um crente de mais idade, você sabe que você também tem que lutar contra o pecado, que não existe maioridade, não existe aposentadoria, nós temos que continuar lutando contra o pecado, e eu quero repetir, isso não é uma exclusividade sua. Todos os cristãos lutam, guerreiam contra o pecado. Não há como fugir, não há nenhum esconderijo na face da terra que possa nos privar de não termos que lutar contra o pecado.
Na Idade Média, por exemplo, muitos pensaram, é simples, vamos fugir, vamos nos esconder em mosteiros, não precisamos lidar com o mundo, então certamente nós teremos vidas mais santas, mais dedicadas a Deus. Esse é o segredo de uma vida piedosa, esse é o segredo para diminuir a força e a influência do pecado, se isolar da sociedade, se isolar do mundo. Mas nem isso se mostrou eficiente. Não tem onde se esconder. Esse é o fato. Entretanto, irmãos, a Bíblia nos afirma que o cristão foi chamado a uma vida de santidade. É isso que a Bíblia afirma. Uma vida de separação diante de Deus, de dedicação a Deus. E deixe dar a você, pelo Evangelho, uma boa notícia. É perfeitamente possível vencer o pecado. Você está ouvindo isso, igreja? Talvez você esteja ouvindo essa transmissão agora ou depois dela ter sido gravada. Escute bem isso. É perfeitamente possível se lutar contra o pecado e vencer o pecado. Mas como é possível, pastor, à luz do Evangelho? É possível desde que nós matemos o pecado no seu nascedouro. E o seu nascedouro é a tentação. O texto lido nos apresenta o caminho da vitória contra o pecado. Sim, é possível vencer o pecado. Existe um caminho da vitória e nós estamos encontrando ele aqui. Por nós, por mim e por vocês, nós estaríamos perdidos, completamente condenados. Entretanto, o Evangelho nos apresenta alguém que venceu o pecado. Jesus Cristo é o vencedor, onde todos fracassaram. E só por causa de Jesus Cristo é possível eu e você termos uma vida vitoriosa na luta contra o pecado. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O versículo 1 e 2 nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O Evangelho está informando a mim e a você que imediatamente após o batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão diretamente para o deserto. E é interessante que a sua ida para o deserto, ela é conduzida, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é conduzido por Deus para o conforto do seu lar, mas para o deserto. O Evangelho está dizendo para mim e para você que o amado Filho de Deus, cujo favor do Pai repousa sobre ele, é levado para o árido e solitário deserto. E eu quero chamar você a se identificar com seu Salvador, porque assim começa a caminhada cristã. Por um lado, quando a graça do Evangelho nos alcança e nós somos regenerados, nosso coração é tirado de pedra e colocado de carne, há literalmente paz, há literalmente graça. É isso que acontece conosco quando o Evangelho nos alcança. Mas seguido a isso, nós temos que começar a lidar com o árido e sombrio mundo caído. Jesus foi conduzido por Deus para o deserto e foi conduzido pelo Espírito Santo com um fim muito específico: ser tentado. Justos como Abraão, como José, como outros exemplos de piedade nas Escrituras, são tentados. Você é crente? Você nasceu de novo? Então você é alvo do ataque do diabo e você sofre tentação. O ímpio não. O ímpio peca que ele nem sente. Ele nem tem consciência plena daquilo que ele está cometendo. Mas você sofre por causa do pecado e por causa da tentação, porque você é a habitação do Espírito Santo. Porque Deus fez aliança com você. Então ele é conduzido com este fim, ser tentado. E ele é tentado por um ser, por uma entidade. Ele é tentado pelo tentador, ora essa. Ele é tentado por aquele que tem uma missão muito específica. E ele é bom no que ele faz: afastar
homens de Deus. A missão do tentador é seduzir os homens para que eles, caindo em tentação, pequem. O tentador ataca homens e mulheres piedosos, piedosas. O tentador se opõe frontalmente à criação de Deus. O tentador é o falso acusador. O tentador é o príncipe dos demônios. O tentador é o diabo, é o seu adversário. Foi ele que se levantou no deserto para tentar o meu Senhor e o seu Salvador. Os homens são seduzidos por ele, por esse tentador, por esse enganador, a menosprezar a sua existência. Eu e você somos seduzidos a menosprezar a sua ação. Chego até a tristeza de dizer a vocês, mas com o compromisso que tenho como seu pastor, que existem reformados, adeptos da teologia reformada que menosprezam a ação do diabo. Já não acreditam, por exemplo, que há a possibilidade de haver possessão demoníaca? Isso era uma coisa que ficou só nos dias do Novo Testamento. Eu, particularmente, já ouvi isso. Então, homens são seduzidos por ele a dizer não, a menosprezar a sua existência, a sua ação. E eu quero alertar você que está ouvindo essa mensagem, que um inimigo, ele tem vantagem contra o seu adversário quando ele vai atacar, se ele pegar o seu adversário de surpresa, se ele pegar o seu adversário sem estar esperando, sem pegar um adversário, encontrar um adversário que ofereça resistência. Deixe dizer a você o que desagrada aos seus ouvidos e desagrada a minha boca falar. O diabo existe. Ele estava no Éden. Ele tentou e venceu Adão, e é por isso que eu e você estamos aqui, e é por isso que nós sofremos. Agora ele está prestes a tentar o Filho de Deus. Está prestes a tentar Jesus Cristo. Deixe-me dizer a você, meu irmão, minha irmã, caro visitante, o diabo existe, quer você leve em consideração ou não, e ele quer destruir você. Ele não quer brincar com você, ele não quer afagar você, ele não quer testar você e depois dizer, te peguei. Ele quer literalmente destruir você, que foi criado à imagem de Deus. O diabo, ele existe e ele está ao seu derredor. Ele está ao seu redor, se você não tem compromisso e aliança com Cristo, buscando tragar você, buscando destruir você. Ele está à espreita, esperando só a oportunidade para atingir você mortalmente. Após um período longo do nosso Salvador ficar sem comer nada, como diz o texto na língua original, a semelhança do que aconteceu com Moisés em Deuteronômio 9, por exemplo, caso você acredite que não é possível alguém jejuar 40 dias, ou que ele só conseguiu jejuar 40 dias porque ele não era um homem, ou porque a divindade interferiu. Depois você vê Deuteronômio 9, você vai ver Moisés jejuando por esse mesmo período. Após ele passar 40 dias sem comer nada, Jesus teve fome. Ele teve necessidades. E então estamos diante dessa que Satanás, que o diabo vê, enxerga como uma oportunidade de tentá-lo. Então nós estamos diante da primeira tentação. O versículo 3 diz, o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Perceba, se és Filho de Deus. Começamos a perceber aqui semelhanças com a tentação que o primeiro Adão enfrentou no Éden. O que a serpente, o que Satanás perguntou a Adão? Foi mesmo assim que Deus disse? Jesus acabara de ouvir a voz do Pai, bradando do céu e dizendo, este é meu Filho amado. Mas o enganador, aquele que é o pai da mentira, diz, se realmente você é Filho de Deus, torne essa pedra. É interessante que na mesma narrativa no Evangelho segundo Mateus, está no plural. Aqui, possivelmente, o detalhista Lucas coloca essa palavra no singular porque alguns pensam que há a possibilidade de o diabo ter até apresentado na sua própria mão a pedra ou ter apontado a pedra para o Senhor Jesus. O fato é que a direção é apontada para o pecado. Veja, nosso Salvador está literalmente sendo tentado. Você tem fome?
Você está passando por necessidades? Estenda sua mão. Olhe esta pedra. Aqui está a oportunidade. E os olhos físicos do nosso Redentor visualizaram, contemplaram a materialização da tentação. Era só uma pedra. Até o formato ajuda. Era só uma pedra que estava ao alcance da sua mão. Bastava só uma palavra daquele que, pela sua palavra, criou todas as coisas. Do nada. Veja, uma única palavra e a pedra se transformaria em pão. Deixe-me perguntar a você, não é isso que acontece comigo e com você como crente? A semelhança do que está acontecendo com o nosso Salvador, quando o tentador está visitando ele. Não é isso que a minha carne e a sua carne se pergunta? És o Filho de Deus? O que a nossa carne nos pergunta? Tu não és crente? Não é exatamente isso que o mundo nos questiona? Você não é um cristão? Você não é um filho de Deus, uma filha de Deus? Não é isso que os nossos familiares descrentes perguntam? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por necessidades, por sofrimentos? Cadê o teu Deus? Logo, eu e você somos tentados. Assim como o nosso Salvador foi tentado. Dá o teu jeito, Leandro. Essa tentação coloca para mim que eu tenho na minha mão o poder de fazer aquele sofrimento parar instantaneamente. A tentação para mim e para você é: rejeite a Deus. Você confia nele? Você espera nele? Não! Pare com essa bobagem, coma do fruto. Pare com essa bobagem, transforme a pedra em pão. É sempre a solução pecaminosa que está ao nosso alcance, sempre. Está ao alcance da nossa mão. O nosso problema está diante de nós, mas também diante de nós existe uma solução, ao alcance das nossas mãos. Veja como está ao alcance das nossas mãos. Qual é o problema? Você está magoado porque magoaram você? Você é exortado pela Bíblia para você perdoar quem ele feriu? Faça isso não. Despreze. Não perdoe. Guarde ressentimento e rancor no seu coração. Ah, você está com problema, cristã, e a Bíblia diz que você deve ter fé? Não faça isso não. Não acredite. Não bote sua esperança nisso. O que a Bíblia pede para você? Santidade? Pureza? Dedicação a Deus? Não ao pecado? Faça isso não. Bote a mão. Se aproprie. Afinal de contas, ninguém está vendo. Você não está sendo visto quando você não está perdoando. Quando você tem pouca fé, quando você menospreza a palavra de Deus. É só você estender a mão. E então, o seu problema vai ter terminado. Você não vai ter mais que lidar com isso. Você se apropria. Está ao seu alcance. O diabo diz a mim e a você: você pode. Dê um descanso para você mesmo. Dê um tempo. Ninguém é de ferro. E então está consumada o cenário. Eis a tentação. Eis o embrião do mal. Eis a porta de entrada da queda. O pecado está para nascer. Quanto mais eu e você dermos vazão à tentação, mais a barriga do menino cresce. Mas o versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O Senhor responde à fala do diabo. E a sua resposta é a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, nem só de pão viverá o homem. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E para que você entenda, essa passagem se refere à provisão que Deus deu ao povo na peregrinação do deserto. E aqui na repetição da lei, em Deuteronômio, Moisés está instruindo o povo. E está dizendo, depois você vai lá, Deuteronômio 8, você vai ver. Ele diz, ele te sustentou com maná, para te dar a entender que nem só de pão. Ele te sustentou com maná que você não conhecia, para que você entenda
que a sua provisão, que o seu sustento vem das suas mãos? Nem só de pão, responde Jesus a Satanás, ao diabo. Nem só de pão viverá o homem. É como se Jesus estivesse dizendo, sim, eu sou Deus. E você sabe muito bem disso, diabo. Eu criei você antes da sua queda, mas eu também sou homem. E como homem que está sendo tentado por você, eu vou dizer a você aquilo que o meu pai já disse. Nem só de pão vive o homem. E conforme Mateus 4,4 acrescenta, e não está aqui em Lucas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu dizer a você, igreja, preste atenção nisso. Você não vai vencer a tentação fingindo que ela não existe. Quando o diabo tenta você, não adianta você fingir que não está sendo tentado. É necessária uma resposta. Jesus precisa dar uma resposta, não por ele, porque é Deus, mas na condição humana e como meu e seu representante. Ele precisa dar uma resposta, assim como você precisa dar uma resposta à tentação. Você precisa dar uma resposta ao seu próprio coração e você precisa dar uma resposta a outros quando você é tentado. E o que o Evangelho está ensinando a mim e a você é que a nossa resposta, é que a sua resposta deve ser sempre a palavra de Deus. O que Deus diz com relação a essa situação específica na qual eu estou sendo tentado? O que Ele diz? Isso é o que vence a tentação. Muitos cristãos sofrem sob o domínio do pecado porque acham que podem vencer o pecado através de alguma autossugestão mental, acham que podem vencer a tentação pela sua própria força ou pelo ofício que ocupam, vai passar. Não existe outra forma de se vencer a tentação senão combatendo ela de frente e combatendo com as armas que você recebeu para combatê-la. A palavra de Deus. A vontade. Por que palavra? A vontade revelada de Deus. A orientação de Deus em como você deve agir mediante aquela situação. Sim, nós somos homens, mulheres. Nós temos necessidades reais, urgentes. Essa questão da tentação é muito prática. Nós somos tentados em praticamente todos os momentos, porque nós temos que tomar decisões. E a inclinação da minha e da sua carne é tomar decisões pecaminosas. Nós precisamos parar e sermos sábios, prudentes no que nós vamos decidir. E como é que nós vamos encontrar a orientação do que fazer? Através da palavra de Deus revelada, da vontade de Deus. Então nós temos sim necessidades reais, urgentes. Mas o fato é que nem só de pão vive o homem. O que nos move não são as nossas necessidades. A nossa dependência não está naquilo que nós precisamos. A nossa dependência está em Deus. E se você crê nisso, diga amém. Se você é crente, você diz, é a sua vontade, é a vontade de Deus que eu me curvo. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive a mulher, nem só de pão vive a humanidade. No tempo dele, eu vou esperar. O que a sua mão, a mão da sua providência, fizer chegar até mim, no tempo e da forma que ele quiser, eu vou receber e eu vou ser agradecido. Por quê? Porque eu sou crente. E eu creio que o mesmo Deus, o mesmo Pai, que cuidou e que instruiu o povo na sua peregrinação no deserto, mandando codornizes e o maná, é o mesmo Deus que cuida de mim. É o mesmo Deus que cuida de mim. Mas Satanás não desiste. Ele apresenta uma segunda tentação no versículo 5 ao 7. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance, num instante, todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, diz Satanás a Jesus, tudo será seu. O diabo foi vencido na primeira tentação, mas ele não desistiu. E deixa eu dizer a você, igreja, deixa eu dizer a você, visitante, que o diabo existe e que ele não vai desistir de você.
Você ouviu? Você tem um arqui-inimigo, um adversário, que é muito mais poderoso do que você. Ele é muito mais antigo, ele é muito mais treinado no que ele faz. Você é como uma criança indefesa, perto dele, e ele não vai desistir de você. Assim como ele não desistiu de tentar o nosso Salvador por uma segunda vez. Num instante, num relance, ele mostra todos os reinos ao nosso Salvador. O diabo primeiro tenta explorar uma necessidade física que Jesus tinha, fome. Agora ele vai tentar explorar mais uma necessidade de Cristo, uma necessidade mais profunda. Qual necessidade? A de ser rei. Era necessário que ele fosse rei. Foi para isso que ele nasceu. Entretanto, o caminho que havia sido traçado pelo próprio Deus, o Filho, desde a eternidade, era um caminho penoso, era um caminho agonizante. Sim, ele nasceu para ser rei, mas sabe qual era a cerimônia de entronização que o esperava? Era o Calvário. Então Satanás diz: eu boto na sua mão, eu dou a você todos os reinos, toda a autoridade, porque são meus. Foram dados a mim e eu posso dar a quem eu quiser. Se você me adorar prostrado, são seus. É interessante que muitas pessoas, e até cristãos, pensam que o diabo é o dono do mundo. Esse mundo perdido e acabado é do diabo. Pensam que Jesus vai pegar a sua igreja e vai levar para outro canto, porque afinal de contas esse mundo aqui não tem mais jeito, é do diabo. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. O diabo, ele exerce influência sobre os filhos da desobediência. Sim, ele é o príncipe desse mundo, como a Bíblia fala. Ele tenta a humanidade, não só eu e você, mas toda a humanidade. Mas o diabo, segundo João capítulo 8, versículo 44, também é o pai da mentira. Você sabe disso. O fato é que o cosmo, a criação, não pertence ao diabo. Não foi entregue ao diabo. O cosmo pertence a Deus. O cosmo pertence ao Filho. Ora, então se o cosmo pertence ao Filho, aqui está o Filho sendo tentado. Por que trilhar o caminho do sofrimento? Do mesmo jeito que bastava uma palavra para que a pedra se tornasse pão, basta ele criar todas as coisas do zero, extinguir toda essa criação e refazer tudo novo, tudo do zero. Bastava ele fazer uma solução que anulasse a sua justiça, porque é necessário haver juízo, porque sem o juízo não há um atributo divino chamado justiça. Ele é justo, ele não é só amoroso, o seu amor não anula a sua justiça. Então bastava ele anular a sua própria justiça, negar um dos seus atributos. Por que sacrifício? Por que trilhar o caminho mais difícil? O diabo apresenta a Jesus um caminho mais curto para reinar, um caminho mais fácil, um caminho de ganho, um caminho sem perda, sem cruz, sem sacrifício. E deixe eu dizer a você que, infelizmente, hoje, falsos mestres adulteram o Evangelho, dizendo: não se venha para Cristo. Há um caminho mais fácil para você, você não precisa se preocupar com nada. Falsos mestres que são, na verdade, comparsas do diabo, que são parceiros do diabo no espalhar a mentira pelo mundo. Este engano que esses falsos mestres trazem, ele é sutil, ele é suave, ele encontra facilmente repouso no nosso coração, que é enganoso. Esse engano que diz: há um caminho mais fácil, há um caminho mais curto, há um atalho, fura essa fila aqui. Ô, meu amigo, tudo bem, estava esperando, eu guardei a vez dele, mas ele estava esperando. Corrupção, isso faz bem para a nossa carne. Não há oposição contra isso, a nossa carne está pronta para a corrupção, para o caminho mais fácil. Nós queremos atalhos, nós queremos glória. Quem não quer glória? Mas nós queremos para já. Como é que eu faço para ter isso mais rápido? Pensamos, afinal nós somos filhos de Deus. Espera aí, calma lá. Deus está conosco.
Basta nós sairmos para a guerra, pegarmos a arca da aliança e levar conosco a arca. Pronto, vamos vencer. Basta nós tomarmos o seu nome sobre nós, tomarmos o seu nome como nosso, sermos membros de uma bela igreja e então vai dar tudo certo. Cristãos têm se enganado e têm sido enganados com essa mensagem. Deus não está muito preocupado com os detalhes, não. Aquilo que o pastor da sua igreja, que você fazia parte, pregava, não, Deus não está muito preocupado com isso, não. O que Deus quer é que você seja feliz. Tudo isso é seu se você prostrado me adorar, diz Satanás, diz o diabo, para mim e para você, hoje, daqui a pouco. Esse foi e é o preço requerido. Esse foi o preço. É barato, Jesus. É só você fazer uma genuflexão. É só você se ajoelhar perante mim e está tudo certo. Esse é o preço que é pedido para mim e para você. Um preço que, abre aspas bem grosseiras aí, aparentemente são muito mais, é um preço muito mais barato do que as agonias do inferno. Deixa eu dizer a você que quando Satanás tenta você, quando ele joga a isca e você morde, e você é fisgado como um peixe, que você está a um passo mais próximo do inferno, se não for a graça de Deus sobre a sua vida. Essas facilidades que aparentemente suavizam o seu sofrimento, estão mergulhando você em mais sofrimento. Mas no versículo 8, nosso Salvador responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Novamente, a resposta do Senhor, do nosso Jesus, é a palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. A repetição dos termos da aliança. Adore ao Senhor. Adore. Literalmente, prostre-se com o rosto. Em sinal de reverência, beije a mão. Preste homenagem. Entregue um serviço de culto, única e exclusivamente ao único e verdadeiro Deus. A palavra culto aqui significa serviço. E especificamente aqui, serviço sacerdotal, é culto. Jesus está dizendo, o verbo de Deus está dizendo, eu sou o sumo sacerdote do Pai. Eu só sirvo a Ele. Eu só me rendo, eu só tenho comunhão, eu só presto culto a Ele. Eu só me curvo perante o Senhor. Eu só faço a sua vontade. Quando nós somos tentados, é mais ou menos assim. Os montes da adversidade se levantam, se erguem, se agigantam. Quando nós somos tentados, os homens nos chantageiam. Quando nós somos tentados, a mulher seduz você, homem. O homem seduz você, mulher. Mas você, se nasceu de novo, se é crente, deve abrir a sua boca e dizer, eu sirvo apenas a Deus. Eu não me curvo perante as pressões que o mundo, que o pecado trazem sobre mim. Eu sou escravo, eu sou escrava apenas dele, de Deus. Eu não sou escravo da vantagem. Eu não sou escravo da sedução. O cristão diz, eu sou sacerdote, eu presto culto. Mas, na verdade, o meu Santo Espírito me diz que eu sou sacerdócio real, que a minha herança, que o meu ganho, a minha riqueza não é outra, senão o Senhor. Eu não quero as riquezas, diz o cristão. Eu não quero as vantagens. Não é fácil, mas o cristão diz isso. Eu não quero o reconhecimento, os tapinhas nas costas deste mundo. O cristão e a cristã diz, eu quero servir a Deus. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, porque Ele me é suficiente. Deixe-me alertar você, igreja. Muitos cristãos menosprezam as coisas de Deus. Muitos cristãos menosprezam o culto a Deus, menosprezam o serviço a Deus. Sabe por quê?
porque estão encantados com as riquezas desse mundo, porque estão quase que pedindo ao diabo e dizendo: me dá as riquezas desse mundo, eu quero fama, eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro, eu quero essas coisas que são passageiras e que são temporárias. Muitos cristãos estão cabisbaixos e seu testemunho está na lama, porque estão encantados com as coisas do mundo, porque já não tem mais prazer em servir e cultuar a Deus, e estão aceitando rapidamente de bom grado a proposta do diabo. Estão prostrando-se. O que você quer, diabo, para me dar isso? Que eu me prostre diante dos modismos, diante das filosofias? Eu me prostro. É para ter a vantagem, é isso que eu preciso fazer? Cristãos que não se contentam mais com Deus, sede de poder, sede de ter, já não tem mais contentamento com as coisas de Deus. Para vir para o culto é uma dureza, meu amigo, você tem que estar adulando, porque não tem mais prazer nas coisas de Deus. Ao Senhor Deus servirás, só diante dele prostrarás. Mas o diabo não desistiu. Terceira tentação, versículos 9 ao 11. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece, nem tropece em alguma pedra. Aqui no versículo 9 ao 11, parece Jesus está de fato no lugar mais alto, no teto do templo, lá no pináculo. Historiadores afirmam que tinha em média de 100 a 150 metros de altura. É uma coisa extremamente alta. Satanás diz: jogue-se daqui. Você não quer uma glória fácil não, Jesus? Ah, não quer não? Você quer ir para a cruz? Você quer enfrentar a morte porque você confia no Pai? Pois então se atire. Você não confia no Pai? Se atire. Se atire, diz o diabo. E numa última investida ousada, ele diz: não é na palavra que você confia, Jesus? Você não está me combatendo com a palavra? Pois deixa então citar para você a palavra. Está escrito. Está escrito. Os anjos irão te segurar com as próprias mãos. Salmo 91, a partir do versículo 11. Total livramento por parte de Deus através dos seus anjos. E a passagem diz respeito àqueles que andam piedosamente diante de Deus. Então, é como se Satanás estivesse dizendo assim: você não é filho de Deus? Se Deus faz isso por homens pecadores, imagine por você. Faça. É uma oportunidade de você se promover. Imagine, Jesus, você se atirando do pináculo, as pessoas olhando, e de repente você sendo amparado por anjos. Vai facilitar muito o teu trabalho, as pessoas vão crer rapidinho. Deixa eu dizer a você duas coisas, igreja. A primeira eu já disse: o diabo não vai desistir de você. Ele não vai desistir de tentar destruir você. Ponha isso na sua cabeça. Não ouça quem disser a você que ele não existe ou que ele é amador no que faz. Eu repito isso para você. Mas deixa eu dizer a você que nesse afã, nesse intuito de destruir você, ele vai tentar usar qualquer coisa que ele possa usar para fazer você pecar, para fazer você cair, para fazer você errar. O diabo está usando a palavra. O diabo está adulterando a mensagem da palavra. Porque a mensagem do Salmo 91 é que o Senhor guarda os justos, Ele guarda o seu povo, Ele guarda aqueles que o tratam com respeito, que vivem com temor, que caem, que pecam, que erram, como um acidente de percurso, mas tem temor no seu coração. A estes, Deus de fato dá livramento. Deus de fato guarda, Deus de fato dá ordem aos seus anjos. Deixa eu dizer a você, igreja, eu posso afirmar que no Brasil, aqui no nosso país, os maiores opositores do Evangelho estão atrás de púlpitos, estão dentro de igrejas. Homens e até mulheres que se auto-intitulam pastores, bispas,
e por aí vai, e que adulteram a verdade de Deus, exatamente como o diabo está fazendo aqui. Manipulam a verdade de Deus, distorcem a palavra de Deus, de acordo com os seus próprios interesses. E deixe dizer a você que eles não estão preocupados com as ovelhas, com o rebanho. São mercenários, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho segundo João. Enganam, seduzem e, infelizmente, conduzem multidões à queda, ao erro, para longe de Jesus. Eu quero repetir a você, para que você não olhe lá para fora e diga assim, ainda bem que isso aqui não acontece. O pastor é esforçado para pregar o Evangelho. Deixa eu dizer a você que o seu coração, que o meu coração, é adepto dessa prática. Nós não queremos negar a Bíblia. Você quer negar a Bíblia? Se eu perguntar quantos querem negar a Bíblia, ninguém vai levantar a mão. Eu não quero negar a Bíblia. Mas a tendência do nosso coração pecaminoso é ajustar a Bíblia. Não foi bem assim que Deus disse. Espera aí, Jesus, espera aí. Deixa eu dar só uma pausa, eu volto a obedecer isso já, mas é só rapidinho. Nós queremos ajustar temporalmente, queremos ajustar perpetuamente, não, daqui para frente, isso aqui para mim não... Uma vez eu escutei uma irmã dizendo assim, eu lendo um texto para ela, ela disse assim, se eu pudesse, olhando para mim, eu arrancava essa página da Bíblia. Nós somos assim, eu sou assim. Sobretudo, como eu falava hoje na classe do discipulado, quando a exortação vai direto ao nosso coração. Eu dei o seguinte exemplo hoje de manhã no discipulado. Se você ouviu o pastor pregando e dizendo, não sejam fofoqueiros, e você não for fofoqueiro, você não vai nem sentir nada. Ao contrário, você vai ter que ter cuidado, porque se você conhecer um irmão ou uma irmã fofoqueiro, vai dizer, toma. Ô Jesus, fala. Agora, se a exortação for para o pecado, a cadeira parece que esquenta. Porque essa é a tendência do nosso coração. Manipular. Não estou ouvindo isso não. Deus não está falando isso não. Não. Lá. Como crianças rebeldes. Mas Jesus responde no versículo 12. Dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus volta para Deuteronômio capítulo 6 novamente, agora no versículo 16. A conexão de Deuteronômio 6 é com Êxodo 17. Os hebreus haviam se rebelado contra o escolhido de Deus, Moisés. Por quê? Porque estavam passando necessidades, dificuldades. Não queriam passar por provações e por adversidades. E disseram, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, a culpa é tua, Moisés. Se rebelaram contra o escolhido de Deus. E dessa forma, segundo Êxodo 17, puseram a paciência de Deus à prova, em Meribá e em Massá. Então Moisés, aqui em Deuteronômio, pela própria instrução de Deus, instrui, não ponham Deus à prova. Deuteronômio 6, versículo 16. Poderia ser traduzido assim, não desafie a Deus. Não queira ter Deus como inimigo. Infelizmente, muitos cristãos dizem Deus não existe. Quando eu digo dizem, é aqui. Deus não existe. E para mim, eu estou certo de que Deus não existe. São chamados ateus teóricos. Afinal de contas, eu sei que isso que eu estou fazendo é errado, é pecado. Mas então eu peco e Deus não faz nada. E eu vou avançando para ver o que acontece e nada. Deus não faz nada. Eu estou quebrando a sua lei, estou me esbaldando na lama, me sujando na imundícia, e Deus, se existisse, faria alguma coisa, não está fazendo nada. Deixa eu dizer a vocês, para que vocês tomem cuidado com o seu próprio coração, o qual eu não posso comandar e nem quero. Que para estes a tentação já quase nem existe mais. Nem tem mais luta contra o pecado, contra a tentação. Pecam compulsivamente e talvez nunca tenham conhecido a Deus. Essa é a verdade. E ainda não param por aí. Pensam assim, Deus vai me salvar. Eu posso me jogar do pináculo, que Deus vai me salvar.
Se eu estiver em perigo, Ele vai intervir. A resposta de Jesus é: não desafie a Deus. Você está vivendo em pecado? E Deus não está aparentemente fazendo nada? Você está desafiando a Deus. Não ponha Deus à prova. Ele não precisa provar nada para você, nem para mim e nem para ninguém. Ele não agirá segundo as loucuras ímpias dos pecados que os homens cometem. Ele guarda aqueles que temem a Ele. E aqueles que não temem, Ele não tem compromisso. Então, o versículo 13, o texto nos diz que terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Interessante. Não há uma única palavra do diabo em toda a narrativa contradizendo a Bíblia, a Escritura. Não há um único argumento. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a verdade. Quando Jesus orou ao Pai, em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. A palavra de Deus, ela é eficiente, ela é eficaz para municiar eu e você, para lutarmos contra a tentação e vencermos a tentação, para termos uma vida santa, uma vida piedosa. A palavra de Deus, ela é suficiente, não há contra-argumentação. Nem o próprio Satanás, nem o próprio diabo pode ir contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra a revelação de Deus. Terminadas todas essas tentações, a única coisa que o diabo pode fazer é se retirar. Meu irmão, fique firme, se apegue com a palavra de Deus como se de fato fosse a coisa mais preciosa, a coisa mais importante, a arma mais poderosa da sua vida. Resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Quantos podem dizer amém? Amém, eu digo amém. Se retira. Por que ele se retira? Porque ele perdeu. Ele se retira porque Jesus venceu. Ele foi verdadeiramente tentado em suas necessidades, mas ele não caiu, ele não pecou. Igreja, o povo peregrinou no deserto por 40 anos. Escute isso. 40 anos de peregrinação sendo servido por Deus. Não faltou nada. A Bíblia fala que nem as suas sandálias se desgastaram, nem a sua roupa. E mesmo assim o povo fracassou. Mesmo Deus servindo, mesmo Deus sendo paciente, sendo misericordioso, o povo fracassou. Mas Cristo, após 40 dias de privação total no deserto, ninguém o serviu, até antes da tentação ser consumada. Ninguém o serviu. Ele estava sozinho, sendo tentado pessoalmente pelo diabo, pelo enganador, pelo afastador de homens de Deus. E ele venceu. Aleluia! Ele venceu. Então o diabo deixa-o até a ocasião oportuna. Ele fica esperando, espreitando, buscando uma nova oportunidade. O próximo encontro, ainda que velado, se dará no momento mais angustiante do ministério do nosso Salvador, no Getsêmani. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 11, que é a passagem paralela à passagem aqui de Lucas, traz um acréscimo que Lucas omite. Mateus diz que após o diabo se retirar, os anjos o serviram. Depois de tanta chicotada saudável, sã, sadia da palavra nas minhas costas e nas suas, o Senhor faz questão de dizer que após a tentação ser vencida, a provisão chegou. Mas não a provisão pecaminosa, do ajeitado, não a provisão do atalho. Deixe eu dizer a você, igreja, que na sua vida de santidade, de busca a Deus, que a sua maior motivação, que a sua principal motivação seja a glória de Deus, a despeito de todos os benefícios que você tenha por conta da sua vida de piedade a Deus. É nele que você deve ter sua plena satisfação. Mas deixe de dizer a você aquilo que a palavra de Deus diz.
Deus não deixa os seus desamparados. Deus não deixa aqueles que têm compromisso com Ele, aqueles que Ele firmou aliança, Ele não deixa desamparados. Ele é poderoso para te dar aquilo que você precisa. É fome que você tem? Ele tem condições, poder de te dar a comida que você precisa. Às vezes até mais do que você esperava. Não duvide disso, não esqueça disso. Mas o Deus que é todo-poderoso para abençoar você, para dar a você aquilo que você tanto necessita, Ele é todo-poderoso para santificar você. É um engano, é uma mentira do pai da mentira dizer que você não tem condições de ter uma vida santa no meio de uma geração caída. Ele tem todo o poder para fazer de você um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo, uma criança santa. Ele tem todo o poder. O que é santo, pastor? Me explica. Separado. Separado do mundo, da morte, do pecado. Sujeito ainda a cair, a errar, porque eu e você somos falhos, mas em seus braços de amor. Ele é poder para trabalhar no seu coração de tal forma que veja que milagre. Você pecar e após você ser ministrado pelo Espírito Santo, exortando você ao arrependimento, e você se quebrantar, você chorar e dizer, meu Deus, me perdoe, sem vê-lo, sem contemplá-lo diante de você procurar a pessoa que lhe feriu, que lhe magoou, de você se apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sou digno, mas eu vou buscar a tua face, eu vou buscar te servir. Ele é poderoso para fazer de você um crente melhor. Quantos podem dizer amém? Esse é o caminho que o Evangelho apresenta de vitória contra o pecado. É não cair, não ceder à tentação. Mas talvez você pergunte, pastor, como é que eu faço isso? Eu vou responder para você. Primeiro, se você não é um cristão, ou seja, se você não reconhece que você é pecador, pecadora, e não reconhece que é apenas em Cristo que você vai encontrar a salvação, então eu quero dizer a você que a sua situação é crítica. Se a minha situação é crítica na minha luta contra o pecado, a sua eu não tenho nem como comparar, se você não é um cristão, se você não consegue nem sequer reconhecer os seus pecados. Deixa eu dizer a você que não é um cristão, não é uma cristã, entregue-se a Cristo. Imediatamente, agora, não é hoje. Se você sentir necessidade, levante a mão, que nós vamos orar por você no final. Procure a mim ou quem trouxe você para a igreja, mas entregue-se a Cristo agora. Entregue-se a Cristo urgentemente, antes que o pecado cause mais dano e mais estrago na sua vida, como ele já tem causado. Mas, se você é crente, se você tem esse compromisso com Cristo, eu quero lhe dar 3 conselhos básicos para que você experimente vitória na luta contra o pecado. O primeiro deles, ame a palavra. Ame a palavra. Ame a vontade revelada de Deus. Leia a Bíblia. Escute a Bíblia ser pregada. Medite naquilo que você tem recebido da Bíblia. E principalmente, depois de tudo isso, obedeça. Coloque a cereja em cima. Obedeça à vontade revelada de Deus. Como que você vai conseguir vencer, crente? Como você vai conseguir ter vitória sobre as tentações se você não se dedicar a ouvir a voz de Deus na Bíblia, orientando você no que você deve fazer? Ame a palavra de Deus. Segundo, ore. Como, pastor? Ore como teu Deus te ensinou a orar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Ore a Deus, clame a Ele. Não ore sozinho, não ore sozinha. Peça para que o seu irmão ore por você, ore com você. Una-se à sua igreja. Eu quero me unir a você, para que você ore por mim, para que o Senhor não me deixe cair em tentação. Ore por mim, igreja. Eu oro por vocês, para que o Senhor conduza vocês num caminho de santidade na sua presença. Do contrário, como é que nós vamos ter vitória sobre as tentações, se nós sequer conseguimos nos dedicar a ouvir a voz de Deus? Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, ore, tenha comunhão com Deus em oração, converse com Ele.
Terceiro, para encerrarmos, terceiro conselho, para que você não esqueça, conselho. O Senhor Jesus, em Mateus 5, ele foi muito direto, muito mais do que eu estou sendo aqui hoje. Ele disse assim: se o teu olho te fizer pecar, se a tua mão direita te fizer pecar, corta, arranca. Certamente, se Jesus se apresentasse hoje, se eu me apresentasse hoje aqui como pastor de vocês, dizendo: olhe, teria dificuldades, não é? Estou feliz que ninguém foi embora ainda. Jesus disse: corte, arranque, lance fora, porque é melhor você chegar no céu sem um dos seus membros do que você inteirinho, bem bonitinho, bem cheiroso, bem perfumado, bem famoso, bem cheio de dinheiro e ir para o inferno. Em suma, o terceiro conselho é esse: pegue tudo aquilo que faz você pecar, tudo aquilo que é tentação, e jogue fora. Se afaste, não brinque como se fosse um brinquedo, jogue fora. Vários exemplos poderiam ser dados aqui. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, aplique a sua palavra ao seu coração, jogue fora, se afaste de tudo que faz você pecar. Como? Eu vou ouvir como pastor: pastor, eu não consigo me desvencilhar do pecado. E você tem se afastado do pecado? Tem lutado? Ou você tem abraçado o pecado como se fosse a última Coca-Cola do seu deserto? Afaste-se de tudo aquilo que faz você pecar, que tenta você. Se você alimentar a tentação, ela vai crescer e ela vai dar cria. E sabe como é que é o nome do filho da tentação? Pecado. E não vai ser um bebê bonitinho não, viu? Feito Isaac não. Feito Analis vai ser não, com a graça do Senhor. Bando de menino bonito. Não. Vai ser uma praga. Essa tentaçãozinha é só uma mentira. E o pai bate nas costas e diz: é meu filho, é minha filha, diz o diabo, o pai da mentira. Essa tentação alimentada gera o pecado, que se torna uma praga na sua vida. E daqui a pouco tem a locomotiva, um pecado puxando outro pecado. E daqui a pouco você está na igreja, mas o seu coração já está no mundo há muito tempo. As riquezas do mundo, que são literalmente nada, já seduziram você e você já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Jogue fora. Que a verdade do Evangelho, meus irmãos, fortaleça vocês. Que vocês sejam mais que vitoriosos na luta contra o pecado, contra a tentação. Lembrem-se, para o consolo de vocês, se vocês nasceram de novo, se vocês estão na condição de justificados pelos méritos de Cristo, é inevitável que vocês sofram tentação. Vocês vão sofrer tentação. O diabo não vai desistir de você. Mas entenda, você ser tentado e ser tentada não é sinônimo da reprovação de Deus. Deus não está reprovando você porque você está sendo tentado. Ao contrário, você está sendo tentado porque você pertence a Deus. É interessante que hoje mal olhei rede social, mas de verdade, mas no momento que eu olhei tinha um vídeo lá de um ator muito famoso, que eu inclusive admiro muito o trabalho dele, e ele falava exatamente sobre essa relação do diabo com as pessoas. Eu até postei no meu stories. Denzel Washington, ele é muito famoso. E ele diz mais ou menos assim, se você viu lá, ele diz assim, que se o diabo não está se importando muito com você, é porque certamente você está fazendo alguma coisa de errado. Aí a plateia por trás começa o burburinho, porque ninguém quer ouvir isso, nem de Denzel Washington, que dirá do pastor Leandro. Infelizmente não querem ouvir de Jesus. Mas aí ele diz, se o diabo se importa com você, se ele se levanta contra você, é porque ele está vendo que você está fazendo o que é certo. É um princípio totalmente aplicável ao que nós estamos ouvindo, ao que nós ouvimos aqui. Se você passa por problemas, por tentações, é um bom sinal. Pastor, estou sendo tentado. É um perigo, mas que bom que você está percebendo isso. Que bom que isso está incomodando você. É sinal de que o Espírito Santo habita em você. É sinal de que você quer ter uma vida mais santa. Sim, eu e você somos tentados. Ninguém está isento. Mas nós podemos viver a vida destinada a nós. O apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz: em tudo nós somos atribulados. É interessante que a fala dele é em relação à prática ministerial.
Mas o que ele está dizendo é que na prática do ministerial, ele ser pastor, traz sobre ele tudo isso aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Vamos orar. Coramos de vergonha, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua voz. E nós queremos apenas Te pedir que nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe por flertarmos, por brincarmos com as tentações e aplique a Tua palavra em nossos corações para que tenhamos diante de Ti, acima de tudo diante de Ti, uma vida mais santa, mais digna, mais de acordo com a vocação a qual o Senhor nos chamou. Faz isso para a Tua própria glória, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.